Um homem viveu 15 anos foragido depois de bater de frente com a Igreja Católica. Ele então foi capturado, julgado e executado em praça pública. Tudo isso na Itália do século XVI. Giordano Bruno talvez seja um nome conhecido para você. Sim, eu tô falando do filósofo, escritor, teólogo, matemático e outras 1000 coisas que hoje em dia é super famoso e bem admirado também por várias pessoas. Mas enquanto ele estava vivo, digamos que não era bem assim. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Giordano Bruno. Eu vou te falar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, contar sobre os seus anos foragido, a sua captura e o seu fim. Além disso, eu vou te contar sobre a minha visita ao local onde ele foi executado em Roma, que hoje tem uma homenagem a ele. Antes de pular para esse episódio, eu só queria te fazer um pedido. Caso você curta o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso e dependendo do plano de apoio, você recebe algo em troca. Inclusive, eu tô mexendo nos planos de apoio, então já deixa nos comentários o que você gostaria de ver por lá, que aí eu vejo como eu consigo encaixar. Fora isso, também não esquece de seguir o podcast no Spotify e avaliar com 5 estrelas, ou se inscrever no canal no YouTube. Tudo isso me ajuda muito. Dados os recados, então, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Filippo Bruno nasceu em janeiro de 1548 em Nola, no então Reino de Nápoles. Ele era filho de um soldado mercenário a serviço dos espanhóis, chamado Giovanni Bruno, e de uma dona de casa chamada Fralissa Savolino. E o que se sabe só da sua vida familiar é que a família vivia uma vida bastante modesta. Para além disso, o que se sabe mais é sobre a sua educação. Ele, no caso, aprendeu a ler com um padre da sua cidade, estudou gramática também com um tutor local e depois ingressou na Universidade de Nápoles, onde ele cursou artes liberais. A universidade, por sua vez, tinha vários prédios, o que fazia com que algumas das suas aulas fossem ministradas no pátio do convento de San Domenico. Isso fez com que o nosso personagem principal convivesse naquele espaço, conhecesse os dominicanos e visse assim bem de perto a vida religiosa, o que ele acabou se interessando bastante. Mas só para finalizar isso dos seus estudos, na universidade o Filippo estudou literatura, lógica e dialética. E logo de cara ele demonstrou um talento assim nato para a literatura e uma memória fora de série. Passado um tempo, assim, da sua vida, quando ele completou 15 anos de idade, o Filippo decidiu que ele queria ingressar para a Ordem dos Dominicanos, exatamente no convento ali que ele costumava frequentar. Esse convento se chamava San Domenico Maggiore e era um dos centros intelectuais mais importantes do sul da Itália. Aqui eu preciso te contar que famílias modestas costumavam enviar seus filhos para conventos nessa época, tá? Isso porque os conventos eram centros de estudo. Então, ao enviarem seus filhos para conventos ou mosteiros, famílias sem recursos para pagar uma educação formal conseguiam oferecer aos filhos educação de qualidade, abrigo, alimentação, roupas e tudo mais. No caso do Filippo, ele que escolheu ir para o convento, tá? Exatamente para estudar. Mas isso era algo muito comum naquela época. E ele escolheu esse convento especificamente por uma série de fatores, mas digamos que ele era um dos mais importantes do sul da Itália. Mas falando sobre os dominicanos especificamente, o Filippo escolheu entrar para essa ordem porque naquela época os dominicanos eram famosos por formar teólogos, por estudar lógica e filosofia, além de serem a elite da elite no pensamento dentro da Igreja Católica. E porque também esse convento tinha simplesmente a maior biblioteca da Itália meridional, algo que o Filippo ficou assim bem encantado. Mas sim, ele entra para esse convento e logo ele adota o seu nome religioso, Giordano. O então agora Giordano Bruno passou a estudar teologia, lógica aristotélica, filosofia, astronomia e arte da memória. E logo de cara, ele se destacou assim em todas as áreas, sendo visto como um jovem extremamente inteligente, curioso e crítico. Tão crítico que logo de cara ele passou a questionar alguns dogmas do catolicismo, como por exemplo o culto aos santos, a trindade, a natureza de Cristo e a concepção tradicional dos cosmos. Ou pelo menos é isso que dizem. Assim, algumas fontes divergem nesse ponto, falando que o Giordano Bruno ele não era essa figura crítica assim desde o começo, que nessa altura do campeonato que a gente tá, ele tinha alguns comportamentos heterodoxos, mas assim,
poucos, como por exemplo, só, entre aspas aqui, tirar as figuras de santos do seu quarto. Mas seja como for, gente, independente se ele já era muito crítico, pouco crítico, se ele só tirou figuras de santos ou o que seja, o ponto aqui é que criticar esses pontos da Igreja Católica era algo assim muito mal visto, se não perigoso, nessa época. Então foi só uma questão de tempo até a vida do nosso personagem principal começar a ficar meio complicada. Nessa época que a gente tá falando aqui, então 1570 mais ou menos, tava torando lá na Itália a famosa Inquisição, que no caso era comandada por Roma e pelo Papa. Essa Inquisição era um tribunal que tinha como objetivo, dentre outras coisas, combater a heresia imposta pela então Reforma Protestante, que tinha começado anos antes e se espalhado pela Europa. Em outras palavras aqui, basicamente Roma e a Igreja Católica ficavam supervisionando universidades, conventos, pregadores, enfim, qualquer pessoa ali que pudesse estar disseminando ideias que iam contra as pregadas pela Igreja Católica. Assim, aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara para os historiadores aí também não me xingarem, mas nessa época aqui, Nápoles fazia parte da monarquia hispânica, ou seja, era comandada pela Espanha, que por sua vez tinha sua própria Inquisição. Mas a Inquisição que atuava sobre Nápoles era a Inquisição romana e não a espanhola. Eu sei, isso é um pouquinho confuso, mas eu sinto que eu preciso trazer essa informação porque eu sei que vocês estudam história, se interessam por história e aí eu queria já deixar tudo claro. Então sim, Nápoles era comandada pela Espanha. Sim, a Espanha tinha sua própria Inquisição, mas a Inquisição que atuava em Nápoles era a romana. E mais do que tudo isso, poucos anos antes do período que a gente está aqui, então em 1563 especificamente, tinha rolado o Concílio de Trento, que foi uma espécie de reunião assim que queria exatamente combater a Reforma Protestante e reorganizar a Igreja Católica. Essa reunião, então, reorganizou e defendeu os ensinamentos católicos que estavam sendo questionados pelos protestantes e implementou mudanças na igreja. Só que, ao mesmo tempo, essa reunião, digamos que só fortaleceu a Inquisição, no sentido de deixar a parada ainda mais rígida. Então começou a rolar uma repressão ainda mais forte, começou a rolar também a proibição de livros, enfim, realmente ali a Igreja Católica estava comandando com ainda mais mão de ferro. Tudo isso, então, fazia com que, basicamente, a Igreja Católica controlasse fortemente o ensino religioso, as ideias e as práticas de fé em toda a Itália. Eu sei, pode ter sido bastante coisa agora, mas o que eu preciso que você guarde é que, realmente, nessa época que a gente está falando, rolava a Inquisição Romana em Nápoles, e digamos que quem criticasse a Igreja Católica ou desafiasse ali seus dogmas, estava bem ferrado. Então sim, meus amores, digamos que foi uma péssima época para Giordano Bruno decidir questionar os dogmas católicos. Mas ele questionou. E foi só uma questão de tempo até começarem a observar ele bem de perto. Em 1576, então, o Giordano Bruno ele é acusado de suspeita de heresia, por questionar tudo isso que eu já comentei, mas também por ter livros proibidos e por falar coisas consideradas heterodoxas dentro do convento. Essa acusação fez com que o nosso personagem principal ele decidisse fugir do convento e abandonar a vida religiosa. Claro, né? Por medo de ser preso. E então, nos 15 anos seguintes da sua vida, o Giordano Bruno viveu como um refugiado intelectual, pulando ali de cidade em cidade, país em país, tudo dentro da Europa, lecionando as coisas que ele estudava. Primeiro, ele fugiu para diferentes cidades no norte da Itália, como Gênova, Savona, Turim e Veneza. E ele oferecia aulas particulares e palestras sobre filosofia e mnemotécnica, que seria algo como a arte da memória, que de novo, né, ele era muito bom, cosmologia inspirada em Copérnico e interpretações próprias de Aristóteles e Raimundo Lúlio. Não se sabe ao certo quanto tempo ele ficou em cada cidade, tá? Mas o que se sabe é que ele carregava a fama de ser um herege, então ele não conseguia um emprego fixo e nem podia ficar muito tempo em cada lugar. Depois, em 1578, ele percebeu que a Itália estava complicada para ele, então ele decidiu fugir e ir para Genebra, na Suíça, para fugir, assim, literalmente da Inquisição. Lá, no caso, ele buscou o apoio dos calvinistas, que também eram perseguidos pela Inquisição Católica. Então, assim, meio do tipo, estamos todos no mesmo barco, vamos nos ajudar? A questão só, gente, é que assim, o Giordano Bruno, caso ainda não tenha dado para reparar, ele era uma pessoa bastante crítica e ele queria integrar ali a comunidade acadêmica. Só que ele começou a fazer umas críticas aqui e ali. E aí, digamos que ele já conseguiu alguns inimigos, aqui e ali também. Há quem diga que o que ele fez foi criticar publicamente um professor da Academia de Genebra, que, pasmem, ele queria entrar.
Tipo, ele queria entrar na Academia de Genebra e achou que seria uma boa ficar criticando o cara da Academia de Genebra. Se bem que assim, né? Ele poderia ser admirado por criticar o cara, nunca saberemos. Mas enfim, o ponto é, ele criticou o cara da academia que ele queria entrar. Esse professor, por sua vez, claramente ficou pé da vida, pistola, né? Pra não falar um palavrão aqui. E ele decidiu denunciar o Giordano Bruno. Ele denunciou o Giordano pro consistório calvinista, o que fez com que o Giordano fosse preso, obrigado a se retratar e excomungado pelos calvinistas. Então, ele nem chegou a ensinar nada em Genebra, porque ele mal pisou lá, já bateu de frente com os calvinistas, já foi excomungado pelos calvinistas e já foi expulso da cidade também. Tudo isso em menos de 6 meses. Então, ele decidiu seguir para a França, mais especificamente para Toulouse. Em Toulouse, ele finalmente conseguiu seu primeiro emprego, assim, acadêmico real oficial. Então, ele foi contratado como uma espécie de professor auxiliar de filosofia na Universidade de Toulouse. Ele então lecionava filosofia aristotélica. A questão é que ele era o quê? Extremamente crítico a Aristóteles. Então ele dava, assim, as suas próprias interpretações, mas ele também ensinava outras coisas, como, por exemplo, técnicas de memória, cosmologia inspirada em Copérnico e lógica luliana, que era inspirada em Raimundo Lúlio. E assim, gente, eu preciso te contar que por mais que ele fosse super crítico a Aristóteles, assim, já chegou causando, digamos que em Toulouse as coisas foram bem pra ele. Isso porque em Toulouse ele começou a ficar bastante conhecido. Assim, as suas aulas costumavam lotar. Os alunos realmente gostavam do Giordano Bruno e até chegaram a apelidar ele de, abre aspas aqui, o italiano brilhante e polêmico, fecha aspas. Então, de fato, foi em Toulouse que ele começou a ficar conhecido e assim, tão conhecido, mas tão conhecido, que digamos que um carinha bastante importante notou a sua presença. Aliás, né, não é nem a sua presença, a sua existência. Carinha esse, gente, chamado Henrique III, o rei da França. 2 anos depois de chegar em Toulouse, então, o rei da França chama Giordano Bruno para ser professor em Paris, mais especificamente no Collège de France, que era uma das instituições mais prestigiadas da época. E lá ele ensinava meio que tudo isso que eu já comentei, né? Então, a arte da memória, filosofia moral, cosmologia, retórica e os seus próprios sistemas de pensamentos filosóficos. Além de também dar algumas palestras públicas aqui e ali, enfim. E tava indo tudo bem, gente. Assim, realmente tava indo tudo bem, tava indo tudo certo, com o Giordano Bruno crescendo cada vez mais na França, se tornando uma figura cada vez mais conhecida e mais requisitada, assim, nesse meio intelectual, até que as coisas viraram de ponta cabeça. Isso porque a França mergulhou em mais uma guerra entre católicos e protestantes. E nisso, o Giordano Bruno, digamos que ele olhou para aquela situação e ele pensou do tipo, gente, eu já vi esse filme antes, eu acho que o final ele não dá bom, é melhor eu sair daqui. Então, foi exatamente isso que ele fez. Ah, e ele ficou 2 anos também em Paris, tá? É quando ele decide ir, então, para a Inglaterra, onde ele foi convidado para dar palestras em Oxford, isso lá por 1583. Nessas palestras, gente, ele hablava, mas assim, hablava forte, criticando Aristóteles e a cosmologia medieval, além de ensinar sistema heliocêntrico copernicano, o que era muito ousado para o período, teoria do universo infinito e múltiplos mundos e técnica de memória. A questão, gente, é que essas linhas de pensamento do Giordano Bruno e essas matérias que ele ensinava e tudo mais, digamos que eram muito modernosas para a galera de Oxford, que logo ficaram meio chocadas assim e começaram a estranhar ele. E o Giordano Bruno, gente, era Giordano Bruno. Então, assim, foi só uma questão de tempo até ele começar a criticar os professores de Oxford, falando que eles eram papagaios de Aristóteles. E nisso, obviamente, mais uma vez, digamos que a galera da universidade não ficou nada feliz com aquelas coisas que ele falava e as coisas que ele fazia, e ele percebeu que estava na hora de mudar de ares. Ele foi então para Londres, recebendo a proteção do embaixador francês Michel de Castelnau. E lá em Londres foi onde ele escreveu as suas obras mais importantes em italiano. Obras essas que ajudaram a consolidar a sua imagem como um pensador explosivo, ousado e nada alinhado com os pensamentos ortodoxos da época. E então ele fica um tempo ali em Londres, mas somando toda aquela situação, então tipo, a situação meio treta em Oxford, o clima político meio tenso e a falta de apoio institucional que, querendo ou não, ele realmente não tinha em Londres,
Ele fica lá mais 2 anos e aí ele decide que tá na hora de ir pra próxima cidade. Na verdade, se eu sou bem honesta aqui, ele nem decidiu ir só pra uma próxima cidade, ele decidiu ir pra um próximo país também. E o país da vez foi a Alemanha, que era o berço da Reforma Protestante. Lá na Alemanha, ele optou exatamente por ir pra cidade natal de ninguém mais, ninguém menos que Martinho Lutero, que foi quem começou a Reforma Protestante. Mas ele não só decidiu ir pra lá por conta de Martinho Lutero, e sim porque a cidade em questão era um centro universitário bastante aberto a debates filosóficos e ideias um pouquinho diferentes. A cidade em questão se chamava Wittenberg e digamos que lá o Giordano ele foi bem feliz. Isso porque finalmente ele foi, relativamente aceito, né? Mas porque realmente os luteranos eles eram mais abertos e mais tolerantes que os calvinistas e os católicos, obviamente. Ele então foi contratado pela Universidade de Wittenberg, onde ele passou a ensinar uma série de coisas, dentre elas memória, mais uma vez, filosofia, cosmologia e lógica. E ele ficou lá bem feliz assim por 2 anos, até que, mais uma vez, as coisas viraram de ponta cabeça quando um reitor bastante conservador assumiu ali não é poder que eu queria dizer, assumiu ali a universidade. E aí, digamos que o nosso personagem principal se olhou no espelho e falou, acho melhor ir embora, e foi-se embora mesmo. O próximo destino dele foi então Praga, onde na verdade, gente, ele só foi buscar o apoio do imperador local, que era conhecido por ser protetor dos alquimistas, magos e filósofos naturalistas. Esse imperador em questão era um cara chamado Rodolfo II. E o Giordano Bruno, gente, ele chegou até a dedicar um livro ao Rodolfo, tentando fazer assim com que ele fosse o seu patrono, mas sem sucesso. O nosso personagem principal, então, chega a receber uma quantia em dinheiro, mas, assim, não é o suficiente para ele viver ali e ficar ali por muito tempo. Então, tava na hora de seguir. Sem dinheiro e sem apoio, ele foi, então, para a cidade de Helmstedt. Eu não sei falar o nome dessa cidade, tá? Mas onde ele começou a dar aula na universidade da cidade. Nessa cidade de nome difícil, então, digamos que acontece mais do mesmo. Quer dizer, ele ingressa para a universidade e lá ele ensina as mesmas coisas de sempre. Então, filosofia, cosmologia e dessa vez ele também estava ensinando retórica. E aí, digamos que ele entrou em conflito com o superintendente luterano ali e aí ele foi excomungado também. Gente, eu falo com essa risadinha porque assim, haja treta, né? Haja paciência pra pular de lugar em lugar, se mudar toda hora. E assim, pelo amor de Deus. Será que ele era ariano? E aí ele gostava de arranjar briga? Não sei. Ai, eu vou fazer uma mapa astral dele. Terminando aqui o episódio, eu vou descobrir o signo dele. Mentira, eu vou descobrir agora. Peraí, espera 5 segundos. Gente, que burra! O signo dele é aquário. E assim, faz muito sentido ser aquário. Vai contra tudo que é imposto e é o do contra. Adorei. Mas tá, vamos voltar pro episódio, gente. Desculpa, foi 5 segundos aqui de caos e destruição. De volta, então, a Helmstedt, a cidade com nome difícil. Ele comprou briga lá com o luterano, com o superintendente. Ele foi excomungado. Só que por ser uma cidade mais de boas, vamos dizer assim, ele não foi expulso da cidade. E ele, sim, decidiu pegar suas coisinhas e ir-se embora. Foi quando, então, Giordano Bruno, um aquariano nato. Gente, como que eu não me toquei disso? Eu falei a data de nascimento dele, mas tudo bem, acontece. O aquariano nato, ele decidiu seguir para Frankfurt, onde finalmente ele conseguiu viver em liberdade. Sim, meu povo, finalmente os dias de glória de Giordano Bruno, eles chegaram. Só que eles só chegaram em 1590, mas eles chegaram. Lá em Frankfurt, gente, ele não teve um cargo fixo como professor ou o que seja, mas ele pôde circular, assim, entre tipógrafos e intelectuais, pôde publicar também os seus livros, as suas obras, e ele pôde viver a sua vida, assim, sem ninguém encher o saco dele num português bem claro. Ou será que era ele que enchia? Agora eu tô on fire aqui. Vocês vão me deixar nos comentários o que vocês acham. Só que assim, gente, se por um lado ele tava vivendo essa liberdade toda e assim, realmente, ele tava vivendo uma vida muito melhor nesse quesito. Por outro lado, a gente tem que lembrar aqui que ele não tinha um emprego fixo, ele não tinha um salário fixo, então, consequentemente, ele vivia numa situação, assim, bastante precária financeiramente falando. E ele viveu lá por 1 ano, assim, nessa situação, né, sem ter dinheiro suficiente para conseguir se sustentar e tudo mais, mas ao mesmo tempo provando dessa liberdade intelectual que finalmente ele podia, aliás, né, falar o que ele pensava, publicar seus textos e tudo mais, até que ele é convidado a retornar para a Itália. O convite em questão, gente, veio de um cara chamado Giovanni Mocenigo, um nobre de Veneza super interessado nas áreas que o Giordano Bruno lecionava. Preciso espirrar.
E ele, no caso, convida o Giordano para dar aulas técnicas de memória elaborada, filosofia e magia natural e cosmologia. E o Giordano, gente, ele aceita esse convite. Ele vai e ele começa a lecionar o Mocenigo na casa dele, em Veneza. Isso porque o Mocenigo, no caso, tinha contratado o Giordano para ser o seu tutor particular mesmo, tá? E um tempo se passa nessa, com o Mocenigo assim, com os olhos brilhando, tendo aulas com o Giordano Bruno, até que esse brilhinho no olhar ele vai sumindo, sumindo, sumindo. E o Mocenigo, ele se vê cada vez mais frustrado. O Mocenigo, no caso, gente, ele acha que o Giordano, ele tá escondendo alguma coisa. E aí os dois começam a discutir aqui e ali, começam a discordar aqui e ali, e a relação dos dois começa a azedar. É quando então o Mocenigo, ele começa a desconfiar das ideias do Giordano e se sente, assim, enganado por ele. E aí ele decide denunciar o Giordano para a Inquisição. Em maio de 1592, então, o Giordano Bruno é finalmente preso pela Inquisição italiana. E é só uma questão de tempo até essa notícia chegar em Roma, que era o centro da Inquisição. E digamos que os romanos exigiram a extradição de Giordano Bruno para lá. Ele chegou na cidade em fevereiro de 1593, onde foi detido assim logo de cara. Foram diversas as acusações contra ele, tá? Sendo 8 principais. Crença em múltiplos mundos habitados, defesa do universo infinito, negação da transubstanciação, questionamento da virgindade de Maria, interpretação heterodoxa da Trindade, crença em magia e panteísmo, e contestações sobre a divindade de Cristo e interpretações não heterodoxas da alma. Eu sei, gente, é um bando de nome difícil, coisa difícil, mas basicamente o que o Giordano Bruno foi acusado foi de contestar crenças da Igreja Católica. E naquela época, contestar essas coisas, questionar essas coisas, era visto como algo extremamente perigoso, porque era uma ameaça política, social e espiritual. A igreja acreditava que essas ideias, elas eram perigosas porque elas poderiam mobilizar comunidades inteiras. Elas podiam ser disseminadas e mobilizar muitas pessoas, o que levaria essas pessoas a cometerem heresia e poderia colocar as almas delas em risco. Isso tudo, né, nas palavras da igreja. Por isso, então, que o Giordano Bruno, ele era visto, assim, como uma pessoa extremamente perigosa. Até porque a gente tem que lembrar que ele já estava conhecido e tal, ele, de fato, mobilizava uma galera. Claro, né, gente, tudo isso que eu tô contando aqui é a visão da igreja, né, a justificativa dada pela igreja. Só, né, fazendo esse disclaimer, mas bora seguir. Giordano, então, é preso, é acusado de tudo isso que eu comentei, é interrogado milhares e milhares de vezes e é julgado. Durante esses 1000 interrogatórios que Giordano passou, eu preciso te contar que, assim, queriam porque queriam que ele se retratasse, que ele se curvasse, que ele meio que retirasse as coisas que ele estava falando e cedesse às ideias da Igreja Católica. Porque para a Igreja, mais valia um herege arrependido do que um herege morto. Então, sim, eles deram várias oportunidades para o Giordano Bruno se retratar. Mas eu acho que a essa altura do campeonato aqui, a gente já conheceu quem era Giordano Bruno. Então é óbvio que ele negou. Claro, eu preciso te contar que em dado momento aí da sua prisão, interrogatórios e tudo mais, ele chegou sim a cogitar se curvar, né, se render, mas que logo ele voltou atrás e ele decidiu que ele não ia fazer isso. E aqui, gente, eu vou até fazer uma brincadeira com vocês que foi a mesma feita comigo quando me contaram a história do Giordano Bruno. Quanto tempo vocês acham que o Giordano Bruno ficou nessas? Sendo interrogado, eu já vou entrar nisso, mas sendo torturado, e a Inquisição querendo convencer ele de abdicar de todas as suas crenças e se curvar à Igreja Católica. Pensa um número na sua cabeça, e assim, rápido, ou pausa aqui o episódio e volta, porque eu já vou te contar esse número real. E no caso, gente, o Giordano Bruno ficou 7 anos nessas. Sim, 7 anos sendo interrogado e sendo torturado também. Não existem registros oficiais de quais foram os métodos de tortura usados com o Giordano Bruno. Mas, assim, naquela época tinham 2 principais. O primeiro deles era amarrar uma corda nos braços da pessoa por trás do corpo dela e erguer essa corda. Então a pessoa era suspensa pelos seus braços do lado de trás do seu corpo. Eu não sei se tá ficando claro aqui, mas assim, né? Braços amarrados atrás do corpo e levantados. Então, machucava muito os ombros. E o segundo método de tortura era, na verdade, uma ferramenta, como que eu posso chamar? Enfim, que a pessoa deitava e ela tinha os seus braços e as suas pernas esticadas a tal ponto que as suas articulações eram rompidas. Então gente, acho que dá pra entender por que ele pensou em desistir em dada altura do campeonato. E
o choque que eu fiquei, pelo menos, quando eu descobri que ele ficou 7 anos nessa situação. Claro, eu preciso te contar aqui que eu deixei essa informação da tortura pro final, porque existem pessoas que truquem que ele realmente foi torturado. Isso porque alguns historiadores alegam que, assim, a Inquisição costumava registrar minuciosamente, inclusive as torturas que eles faziam, e que no caso do Giordano Bruno não existem esses registros. O que esses historiadores acreditam é que o Giordano Bruno ele tenha sido submetido a torturas mais psicológicas, então o isolamento, ameaças e tudo mais, mas não necessariamente torturas físicas. Enfim, esse é o tipo de coisa que não tem muito como saber, realmente, mas outros historiadores acreditam que ele foi torturado porque era uma prática comum da Inquisição. Então, enfim, trago todas essas informações pra vocês e vocês vão decidir no que vocês querem acreditar. Mas para além disso tudo que o Giordano Bruno viveu, né, dentro da prisão e tudo mais, um outro ponto interessante aqui é comentar com vocês que foi durante esses 7 anos que o Giordano Bruno contou a sua história. Grande parte das informações que se tem sobre a vida do Giordano Bruno foi exatamente ele quem contou durante os interrogatórios ali na prisão da Inquisição. Ele que contou da onde ele vinha, quem eram os seus pais, como foi a sua educação e todas essas informações mais biográficas que eu trouxe aqui no episódio. Se não fosse por isso, por esses relatos dele durante a sua prisão, muito provavelmente a gente não teria informação nenhuma da sua vida prévia. Mas bom, de volta aqui ao fato de que ele ficou preso 7 anos, sim, ele ficou preso 7 anos, sendo que o normal naquela época eram 6 meses. E chegou a um ponto ali que ninguém mais sabia o que fazer com ele. Isso porque, assim, realmente sabiam que deixar ele solto era perigoso demais, porque ele ia conseguir mobilizar uma galera e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ele não ia ceder. E isso estava bem claro. Em janeiro de 1600, então, o Giordano Bruno ele foi condenado como um herege impenitente. Ao receber essa sentença, esse veredito, ele teria dito então a sua famosa frase, abre aspas aqui: "Vocês pronunciam essa sentença com mais medo do que eu a recebo." Fecha aspas. Dias depois, em 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi levado ao Campo de Fiori, um local famoso em Roma pelas execuções da Inquisição. Antes de ser amarrado à estaca de madeira, a sua língua foi presa com uma mordaça de ferro para impedir que ele falasse algo para o público que foi lá assistir a sua execução. E lá, diante de todos, ele foi queimado vivo. E depois da sua morte, gente, assim, por muito tempo, ele foi visto pela igreja como um herege. Foi só depois, no século XIX, que ele passou a ser visto como um símbolo da liberdade de expressão, do pensamento laico e da ciência. Hoje em dia, ele é visto como o pai da cosmologia moderna e uma das figuras centrais ao se estudar a história da ciência e da filosofia renascentista. Isso tudo porque, realmente, assim, não conseguiram apagar ele da história. Muito por conta dos seus livros, tá? Que, no caso, já circulavam pela Europa quando tudo isso aconteceu e conseguiram manter, assim, as suas ideias bastante vivas. Mas eu preciso te contar que na Itália os seus livros foram proibidos. Então, na Itália demorou um pouquinho para as coisas mudarem de figura. Então, sim, em resumo aqui, gente, a figura do Giordano Bruno só foi ficar conhecida como a gente conhece muito tempo depois da sua morte. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa que eu tava intrigada para trazer aqui já desde o episódio da Giulia Tofana, do episódio 43, porque no episódio da Giulia Tofana eu falo de um lugar que vai ser o lugar que eu vou trazer para esse episódio também, mas agora eu fui até lá, então eu posso contar com as minhas próprias experiências, sem ser no plural, com a minha própria experiência, enfim. E desde então eu tava encucada que eu queria trazer a história do Giordano Bruno, só que eu não conhecia tão a fundo. E aí eu falei, deixa eu ir pra Roma, porque eu fui pra Roma, e aí deixa eu ver o que eu encontro. E aí, enfim, depois de ter ido pra lá, agora eu sinto que eu posso trazer a história dele pra vocês. Então sim, meus amores, a dica que eu tenho para dar no dia de hoje é o Campo de Fiori, em Roma, que foi onde o Giordano Bruno foi executado. E sim, mais uma vez eu vou repetir aqui, eu fui até lá e eu vi aquele lugar com os meus próprios olhinhos e eu fiquei completamente emocionada quando eu estava chegando ali e eu vi de longe a estátua dele. Eu ia falar me encarando, mas no caso eu cheguei por trás, então ele estava de costas pra mim. Mas tudo bem, porque eu fiquei emocionadíssima. Porque assim, eu fiquei procurando foto desse lugar muitas vezes, né, pra trazer pro episódio da Giulia Tofana. E aí, ver o lugar pessoalmente,
Ai, eu fiquei tão emocionada. Mas tá, eu tô me enrolando um pouquinho, mas sim, essa é a dica do episódio de hoje, porque realmente, gente, não existe, tipo, um museu oficial do Giordano Bruno lá em Roma, e lá é onde tem uma homenagem a ele. Então, né, escolhi trazer para cá. E aí, te contando mais detalhes do Campo de Fiori, eu acabei mencionando assim ao longo do episódio, mas realmente, ela é uma praça, o Campo de Fiori seria então ele. Enfim, é uma praça assim bem grandona, bem larga, que ficou conhecida por ser um dos locais das execuções da Inquisição. E no centro dessa praça tem uma estátua do Giordano Bruno, que foi erguida em 1889 a partir da mobilização de intelectuais, cientistas, maçons e tudo mais, né, que quiseram homenagear o Giordano Bruno exatamente no local onde ele foi executado. E na época da inauguração da estátua, gente, foi um escândalo, tá? Com a Igreja Católica condenando o monumento e o Papa da época, o Leão XIII, querendo impedir a construção dele. Mas ela foi erguida, sim, senhor, e no caso tinham milhares de pessoas lá para prestigiar a sua inauguração. E te trazendo mais detalhes dessa estátua, ela retrata o Giordano Bruno encapuzado como um monge dominicano, que era sua ordem religiosa, com um livro aberto em mãos representando o conhecimento e a filosofia, e encarando, gente, diretamente o Vaticano. Sim, sim. Sim, você ouviu direito, do tipo, é uma afronta, meio que tipo, a razão olhando para o poder que tentou silenciar ela. Cara, loucura, né? Eu fiquei bem impactada. E essa estátua, gente, ela fica numa espécie de pedestal, assim, que tem 4 cantos super decorados. A primeira decoração que tem ali no pedestal são algumas obras em relevo em formato circular, parecendo muito uma moeda, assim, só que uma moeda grandona, né, no caso. E que tem o rosto de homens diferentes em cada uma dessas obras. E quando eu fui pra lá, eu fiquei tipo, quem são esses caras? E aí eu descobri que são 8 figuras que foram perseguidas pela igreja também. E realmente, gente, pra quem tá vendo a versão em vídeo, talvez fique mais claro, tá? Porque tá difícil de escrever. Mas são 8 rostos em relevo, 2 rostos em cada lado ali do pedestal. E sim, parece uma moeda, porque, tipo, é uma coisa redonda, bem o rosto. Parece muito uma moeda, só que tamanho grande. Além disso, existem outras 3 imagens feitas em relevo nas laterais e atrás do pedestal. Uma representando o martírio do Giordano Bruno, então é ele amarrado ao poste, a fogueira acesa e tudo mais. Outra que é ele sendo julgado. E tem uma terceira imagem que eu não consegui descobrir exatamente o que se trata, mas eu diria que é ele dando aula. Enfim, isso também não é consenso, tá? Existem diferentes interpretações pro que seria cada uma dessas obras em relevo nas laterais, dessas situações que são ilustradas. E na frente da estátua, gente, tem uma placa escrita: A Bruno, o século que ele previu, aqui onde o fogo ardeu. Sim, eu sei, falando assim parece meio confuso, mas é porque na verdade são 3 frases diferentes, uma em cima da outra, e aí eu peguei a tradução meio literal mesmo, porque infelizmente eu não falo italiano. Mas em resumo aqui, gente, essa estátua é uma estátua assim bem marcante que fica bem no meio da praça. E de novo, né, vocês sabem como eu amo pisar aonde a história aconteceu, né? Então, pra mim, essa praça, ela foi um prato cheio. E só pra contar um pouquinho mais de detalhes de quando eu fui à noite, porque eu fiz um tour à noite que saía ali da praça, mas no caso eu voltei pra lá depois do tour pra jantar, porque sim, eu tinha visto bares e restaurantes abertos antes de eu sair, e eles não estavam com cara de quem iam fechar tão cedo, e realmente não fecharam. Então, quando eu voltei depois do tour, eu percebi que essa praça, ela é bem sobre isso mesmo. Quer dizer, durante o dia funciona uma feira local, então também é bem tumultuada e tudo mais, mas à noite ficam bares e restaurantes, assim, até altas horas com música torando. Inclusive, foi uma coisa até que me incomodou, tá? Porque a gente sentou ali num restaurante pra comer isso, tipo, 10 horas da noite. Eu estava esgotada, foi o dia que a gente chegou em Roma, foi um caos. E aí tinha uns punts tocando tão alto no meu ouvido que eu tava do tipo... Meu pai pareceu jovem, porque ele tava lá bebendo, felizão da vida, do tipo, curtindo a música, e eu tava com uma cara do tipo, eu só quero ir embora, eu vou voltar pro hotel, vocês ficam aí, porque eu só quero dormir, porque eu estou cansada. Em minha defesa, eu tinha feito um tour de 2 horas sobre crimes, então o meu cérebro tava já completamente derretido, eu tinha acordado super cedo, porque eu tinha trabalhado naquele dia, e aí ido até Roma. Então, assim, eu tava bem mais cansada. Mas, realmente, assim, eu achei a música muito alta. Me sinto muito velha falando isso. Mas eu achei a música muito alta. E eu achei até meio curioso, porque do tipo, eu sentada do lado do Giordano Bruno, porque o restaurante que a gente ficou era meio na diagonal, do Giordano Bruno. O Giordano Bruno encarando o Vaticano ali, pistolaço, e a música Tuns Tuns tocando. Me deu vontade de rir.
Mas é porque realmente, assim, essa foi a cena. E eu relembrando da cena agora, parando pra pensar, tipo, meu Deus, que negócio mais aleatório. Mas enfim, gente, dito tudo isso, Jordano Bruno no meio do Tunts Tunts, eu encerro o episódio de hoje. Eu tô com vontade de rir. Eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse, gente, que eu achei muito interessante conhecer mais sobre a história do Jordano Bruno. Espero que vocês tenham gostado também. Eu ainda tô com vontade de rir, gente. Acho que vou ter que pausar pra dar risada. Peraí. Não, vai conseguir. Tá bom, ficar sério. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Queria deixar meu agradecimento a todos vocês que chegaram até aqui, né, lindos, maravilhosos. E ficam aqui os meus avisos de sempre. Na verdade, o primeiro deles é um pedido. Se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. O apoio de vocês ajuda demais a manter esse projeto de pé. E os links estão na descrição do episódio. Dependendo ali do que você optar por apoiar o plano de apoio, você vai ter coisas em troca. E lembrando que agora eu tô querendo mexer um pouquinho nos planos de apoio, então deixem nos comentários se vocês querem ver algo a mais que eu vejo, se eu consigo introduzir. Além disso, eu queria deixar outro aviso aqui também, que é falar que a minha agenda de consultoria de criação de podcasts está aberta. Então, sim, caso você, a sua empresa, ou um amigo, ou um familiar, ou que seja, queira criar um podcast, me manda um e-mail, bora conversar, que eu tenho certeza que eu consigo ajudar demais essa pessoa a tirar esse plano do papel e fazer com que seja menos dolorido, né? Porque, assim, ter um podcast não é uma tarefa fácil. Mas se eu tivesse alguém pra me guiar desde o começo, eu tenho certeza que teria sido muito mais fácil do que foi. Então eu quero ser essa pessoa para outras pessoas. E por fim, mas de longe não menos importante, não esquece de seguir o podcast no Spotify, de se inscrever no canal no YouTube e de avaliar no Spotify também com 5 estrelinhas, que isso também me ajuda muito. Enfim, acho que é isso, gente. Fica aqui o meu beijo, meu agradecimento mais uma vez e até semana que vem, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.